Nesta hora económica, contamos com a presença de Miguel Rebelo de Sousa. Miguel, boa noite, obrigado por estar aqui. Comecemos pelas declarações de Vítor Gaspar, hoje na Assembleia da República. Vítor Gaspar, que fez o primeiro sinal em relação a Portugal poder ter as mesmas condições de ajuda que a Grécia, agora parece que está a fazer um recuo cada vez maior, fez novas contas e, afinal, mais vale ter uma boa imagem do que ter as mesmas condições que a Grécia. Pois, aparentemente, ele foi precipitado na sua análise inicial. Nós todos estávamos convencidos que a notícia da melhoria das condições para a Grécia era uma boa notícia também para Portugal. Pelos vistos não é. E as comissões, sendo apenas uma poupança, apenas uma poupança de 20 milhões no primeiro ano, realmente não parece que tenha assim uma grande vantagem. 20 milhões são 20 milhões, não é isso que de forma alguma se traduz numa vantagem para Portugal. Mas o alargamento dos prazos já seria. O alargamento dos prazos já seria uma medida que poderia ter interesse para nós. Suavizava um pouco o esforço que nós teríamos de fazer nos próximos tempos para pagar a dívida e sobre isso ele não menciona. Portanto, ele acaba por, no fundo, optar por redirecionar o seu discurso para a baixa poupança de encargos financeiros que nós iríamos ter com aquelas novas, com o alargamento das medidas a Portugal, porque há aqui uma pequena nuance, é que dá a sensação que o darem as mesmas medidas a Portugal que dão à Grécia implicam automaticamente uma colagem. Mas depois a seguir invoca-se o princípio da igualdade como sendo um princípio que é importantíssimo ter. Então, mas em que é que ficamos? O princípio da igualdade é importante ou não é importante? Porque é importante, mas não para a Grécia. É o princípio da igualdade. É importante que esteja disponível, mas nós não recorremos a esse Mas nós não o queremos, porque senão ficamos parecidos com a Grécia. Portanto, ficamos logo colados à Grécia. É curioso dizer isso, porque o princípio da igualdade é importante. Se fôssemos, por exemplo, ficar colados à Espanha, à França ou a qualquer outro país, mas à Grécia nós não queremos. Portanto, aí já não faz sentido nenhum. Há aqui uma certa incoerência, não é? Quer dizer, não só pode dizer que se calhar é pouco sincero, não é? Provavelmente o que terá acontecido houve uma discussão entre o primeiro-ministro português e o primeiro-ministro alemão, por exemplo, e outros, e chegaram à conclusão que, de facto, Portugal podia ser mal visto por esses países. A intenção de Portugal querer ter esses mesmos benefícios que foram disponibilizados à Grécia, mas sem ser essa a razão, e isso aí mais valia a pena sentir, é dizer assim, os nossos parceiros preferem que a gente opte por outra via do que estarmos aqui a dizer e a desdizer, porque, quer dizer, por um lado, sim senhor, é muito importante o princípio da igualdade, mas por outro lado, nós não somos a Grécia e não demos até agora nenhuma indicação de ser a Grécia. Agora, o alargar os prazos, o baixar as comissões, é isto que nos faz parecer iguais à Grécia, porque não vi em lado nenhuma menção a dizer mas não eram só estas as medidas. Além destas medidas, nós também teríamos que passar por medidas semelhantes às medidas que o governo grego vai ter que implementar na Grécia. O primeiro-ministro chegou a dizer isso uma vez. Porque eles vão lá implementar uma redução de 14 mil milhões de euros e nós não vamos fazer isso. Mas não vi ninguém dizer que nos era pedido isso. Basicamente o que Vítor Gaspar quer é que essa iniciativa parta das instituições europeias e que não seja Portugal, de facto, a dizer que quer as mesmas condições. Eu diria que é mesmo isso. E eu até diria que o ideal era mesmo as instituições europeias chegarem junto do governo português, assim como fez a Troika aqui há uns meses atrás, quando na quinta avaliação disponibilizou para flexibilizar as metas, não é? E flexibilizou as metas. Quer dizer, a tal ideia de que renegociar a dívida é uma coisa perigosíssima, quer dizer, quando parte do lado que nos está a emprestar dinheiro já não é tão perigoso assim, não é? E de facto, quando a Troika se disponibilizou para fazer isso, na prática está já aqui a fazer uma renegociação das metas. E o que nós estamos aqui a falar, muitas vezes, é isso mesmo, é nós acharmos que as metas que nos estão a ser impostas são metas que são, de alguma forma, predadoras, porque nós não vamos conseguir atingi-las, não é? O salto dos 4,5% para os 2,5% é um salto gigantesco. Os 4 mil milhões entraram aqui muito de pressão, não é? Porque, de facto, esse salto é de tal maneira gigantesco que os 4 mil milhões seria o tal número que iria permitir chegar a esse déficit mágico. E, nesse sentido, Vítor Gaspar estará também, eventualmente, a ser precipitado quando faz estas declarações algo dramáticas de que um segundo resgate seria uma tragédia para Portugal. Não poderá ter de rever também essas declarações dentro de alguns meses? Eu acho que estamos a chegar a um ponto em que há decisões muito importantes que vão ser tomadas, não é? Nomeadamente até pelo próprio Presidente da República. E, portanto, há aqui uma série de acontecimentos e até de algumas frases emblemáticas que estão a ser ditas pelo Governo, quase como formas de pressão para que as pessoas percebam que estamos aqui num momento que é chave, não é? Um momento é chave, só que o Presidente da República não é a pessoa indicada para o Governo olhar como sendo o rival do Governo, não é? É a pessoa a quem devem pressionar, porque o Presidente da República, até pelo perfil dele e pela personalidade que é, ele não vai com certeza querer afrontar o Governo porque ele não vai querer ser uma força de bloqueio.
o professor Cavaco Silva, o nosso Presidente da República, sempre se parametrizou por ser uma pessoa que não gosta de ser uma força de bloqueio. Ele não vai ser ele que vai afrontar o governo. O pedido ou não de constitucionalidade às normas do Orçamento de Estado vai ser sempre pedido. Não vai ser o Presidente da República que o vai fazer de uma forma ostensiva, por sua iniciativa, mas vai haver sempre alguns deputados que vão pedi-lo, até sindicatos, até os juízes, porque, quer dizer, nós sabemos que não é uma única força que está aqui a pôr em causa as constitucionalidades do Orçamento de Estado. São várias pessoas, várias entidades e vários grupos de pessoas. Mas em termos de sinais, Cavaco Silva, nas várias opções que tem, o que é que poderá estar a ponderar fazer e que sinais é que isso poderá dar, tanto internamente como externamente? Bem, ele o que vai tentar fazer é mostrar que vai tentar, no fundo, defender a estabilidade governativa, antes de mais nada, e depois a seguir o que vai fazer é, defendendo a estabilidade governativa, no limite, havendo pareceres que lhe deem ele suporte, porque ele vai sempre socorrer-se de pareceres para poder tomar essa decisão. Não foi por eu que tive essa iniciativa por minha recriação, autorrecriação. Eu tive que ter alguns pareceres que me foram dados e que me dão a entender que há aqui uma questão que tem que ser colocada, que tem que ser analisada pelo Tribunal Constitucional e só nessa medida é que eu submeto ao Tribunal Constitucional. Ele nunca vai, por sua iniciativa, fazer nada. Ele vai tentar sempre mostrar que é a pessoa mais cooperante possível, mas que quer manter, no fundo, o Estado de Direito como sendo o Estado o que tem que prevalecer. E por isso, eu o que diria é, ele vai, em primeira instância, vai dar sempre a sua promulgação ao Orçamento de Estado e depois, consoante os pareceres que nós não conhecemos, eu não tenho essa capacidade, ainda não tive a faculdade de poder conhecer os pareceres que lhe foram dados, mas o que é verdade é que, olhando para os pareceres, ele vai dizer, ok, consoante este parecer ou aquilo, eu acho que faz mais sentido fazer a fiscalização preventiva a partir de 1 de janeiro ou não. Portanto, isso aí vai ser uma medida em que ele próprio vai dar consoante os próprios pareceres. Ele vai sempre escudar-se nos pareceres e isso aí o Governo, ao afrontar ou de alguma forma ser deselegante, como tem sido nos últimos tempos, que não fica bem porque o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho é Primeiro-Ministro de Portugal, não é? Ele não é o líder do PSD, partido na oposição. E ele, com as declarações que fez este fim de semana, tomou-se ali um bocadinho a jeito, não é? Para estar-se a pôr na pele de Pedro Passos Coelho, líder da JSD quase, não é? Vai falar, em termos já um bocadinho, talvez, falta de consideração para com a maior parte dos portugueses, porque ele mete no saco todos os portugueses. E quando ele fala, como ele falou, sobre as pensões de reforma, referindo-se claramente e de uma forma ostensiva ao Presidente da República, ele também está a falar sobre pessoas como a Presidente da Assembleia da República, a doutora Assunção Esteves, que também beneficia de um sistema especial para poder beneficiar de uma reforma, que nós podemos dizer que não concordamos com ela. Podemos dizer isso. Quer dizer, eu tenho 35 anos e posso dizer perfeitamente que acho um crime quase haver pessoas que têm uma reforma com poucos anos de descontos, com casos de exceção que existem. Mas eram as regras na altura. Não houve ninguém que tenha saltado as regras. E esse é que foi aqui o ponto. É que o seu Dr. Pedro Passos Coelho teve a tentação, não teve a tentação, fez mesmo, quer dizer, dar a entender que houve pessoas que manipularam, deram uma volta ao sistema para conseguir isto ou conseguir aquilo em seu benefício próprio, prejudicando todos os outros. Não é verdade. Lança um clima de desconfiança. De desconfiança e de achincalhamento, porque a própria tributação excessiva, eu não vou dizer excessiva, a tributação adicional que ele aplicou, que foi aplicada por este governo, e foi aplicada por este governo, convém lembrar, porque a gente diz, mas é o programa da Troika. Não, a Troika já frisou, o programa é do governo. O governo é que define como é que vai chegar àquelas metas. E o governo definiu sozinho, não pediu parceria a nenhum partido da oposição, não foi falar com o PS, nem nada, e mesmo o CDS-PP, como nós já percebemos muitas vezes, ficou insatisfeitíssimo com as medidas que o governo tomou. Portanto, foi uma medida do governo, stricto sensu, Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar. Não é? E depois de dizer isto, e depois ao mesmo tempo esquecer-se que todas as reformas dos portugueses que descontaram 30, 40 anos de descontos para a sua reforma, que estão a levar com uns cortes bastante fortes, não é? Porque as pessoas, eu compreendo o problema dos reformados, porque eles descontaram durante 14 meses, durante não sei quantos anos, para aquelas reformas, e agora estão-lhes a dizer que essas reformas vão se traduzir em 12 meses, em muitos casos, 12 mais 1, não é? E com os cortes adicionais que, de repente, ao fim de 2 anos, já são para aí 30% ou 20 e tal % das suas reformas. Eu compreendo a sua dignidade. Mas ele devia fazer um discurso, devia fazer um discurso positivo. Nós estamos a pedir-vos este esforço adicional porque o país precisa do contributo de todos. E ele não faz isso. Isso é que é o grande erro dele.
Portanto, ele está a aplicar aquela máxima do dividir para reinar, não é? Por todos uns com os outros, e assim, de alguma forma, ele passa em colmo. Mas não lhe fica bem. Mas está a colocar demasiada pressão em torno de todo este documento, seja pressão sobre Cavaco Silva, seja pressão também já sobre o Tribunal Constitucional, uma vez que sabemos que o documento vai chegar lá. Claro que ele está a tentar fazer os possíveis para que a medida não chegue ao Tribunal Constitucional, antes de mais, e depois chegando que se traduza num voto favorável. Quer dizer, mas ele não pode transformar nisto... Porque o Tribunal Constitucional existe por alguma razão. Eu não sou constitucionalista, mas se não há nenhum sistema de checks and balances num sistema democrático, o sistema democrático está ferido. Não é? E quando nós vemos alguns membros do governo, ou membros do PSD, ou dos países do arco da governação, dizerem que o Tribunal Constitucional não tem legitimidade para isto ou para aquilo, ou que está a fazer algo que não deve, é extremamente perigoso dizer isso, não é? Porque então quem é que, no fundo, fiscaliza a ação do governo? É a Assembleia da República. Mas a Assembleia da República é maioritariamente composta por membros do governo ou que suportam o governo, está ferida de morte. Quer dizer, é preciso haver aqui algum órgão que tenha a possibilidade e a sua própria missão de verificar que as regras estão a ser cumpridas. E as regras é a Constituição. Temos que mudar a Constituição. Muito bem, mas para isso é preciso um amplo consenso. Não é? Porque essa é que é a diferença entre uma democracia e uma autocracia. Porque, de facto, um presidente Hugo Chávez mudou a Constituição da Venezuela das vezes que quis, da maneira que quis. Não é? E ele fez isso e dizendo que tinha sido um movimento democrático, até com referendos e tudo isso. E nós todos achámos aquilo abominável. Nós não queremos a mesma coisa cá em Portugal. Portanto, nós temos que ter a capacidade de no fundo, de encaixar, não é? Podemos dizer essa expressão, encaixar quando as decisões são contra a nossa vontade, não é? Quando nós não conseguimos vencer, quer dizer, nós não ganhamos todos os dias. E não é necessariamente por isso, não é, que os outros estão todos errados. Não é? Nós, às vezes, também temos que reconhecer os nossos erros. Mas acha que o Governo já está a equacionar essa possibilidade e já terá trabalhado um plano B para a eventualidade de alguns... Sim, o plano B já percebemos que existe, não é? Não sabemos dizer qual é que é, o plano B existe. Provavelmente já estão a fazer o plano C. Porque o plano B era para a possibilidade de não terem as receitas que esperavam ter. Que é verdade que provavelmente não vão ter, porque com este orçamento, da maneira como foi construído, e quando o Ministro Gaspar vem dizer que os portugueses não estão a pagar os impostos que devem para o Estado que querem, os portugueses estão a pagar os impostos, estão a pagar muito mais dos impostos que devem para o Estado que querem. Os portugueses estão a pagar impostos a mais para menos Estado do que tinham antes. Portanto, os portugueses não estão aqui a beneficiar de um Estado para o qual não estão a pagar. Isso não é verdade. O problema é que o Estado é ineficiente, não tem funcionado bem na sua... E o Estado endividou-se demasiado, é um facto. E a grande questão é a própria dívida é que está a consumir um pouco tudo o resto. A ineficiência existe, a ineficiência é algo que tem que ser trabalhada permanentemente. E muitas vezes, no governo de Sócrates, o primeiro governo de Sócrates até fez algumas medidas de tentar conter a despesa do Estado, nomeadamente, por exemplo, no Ministério da Saúde. Eu lembro que o professor Campos e Cunha, várias medidas que ele foi implementado ao longo do tempo foram medidas que mereciam a oposição de toda a oposição na altura, incluindo o CDS-PP e o PSD. E eram medidas para conter a despesa. O Estado derrapou na sua despesa nos últimos anos por via da governação do último governo de Sócrates. Ajudou imenso. Mas as reformas que não foram feitas e não têm sido feitas já foram há 20, 30 anos para cá, não é? E daí também inclui governações do PSD e do CDS-PP também. Portanto, o que acontece é que a pressão que existe neste momento para o Tribunal Constitucional não chumbar as normas do orçamento é real, porque eles sabem que se chumbar, o próprio projeto todo deles fica altamente em causa. Mas o problema é que o próprio Governo, ao pôr isso nesses termos, não está a reconhecer que o próprio orçamento é um constrangimento para o próprio Governo, porque o orçamento, com a tributação que está a impor, com o facto de não haver incentivo ao crescimento da economia, a própria medida que o Ministro Álvaro Santos Pereira queria implementar dos 10% da redução do IRC, hoje percebemos estamos a planear uma reorganização, não é? Uma reestruturação do próprio IRC. Uma reestruturação do IRC não se compagina com ter agora uma medida avulso de 10%. Portanto, o que o Ministro Gaspar deve estar neste momento a dizer ao Ministro Álvaro Santos Pereira é: meu amigo, nós queremos fazer uma reestruturação do IRC, isso implica um trabalho de fundo e esta reestruturação dos 10%, sim senhor, vai entrar na nossa análise, do nosso grupo de trabalho que vai fazer essa análise profunda. E só depois é que vamos saber o que é que vai sair daí. Portanto, mesmo essas medidas que, de alguma forma, que estavam a tentar ser postas em cima da mesa para poder incentivar a economia, vão ser completamente postas na prateleira.
Portanto, nós não temos medidas de incentivo, não temos medidas sequer de planeamento estratégico. Eu vou dar um exemplo. O sistema da Segurança Social está posto em causa e nós estamos com o problema de facto que os portugueses não têm que, de alguma forma, pagar ou mais, têm que cada vez mais contribuir para a Segurança Social para ter reformas mais reduzidas. No fundo é o que vai acontecer, cada vez mais. Mas não é por essa via que se resolve o problema, porque o problema do sistema de Segurança Social subsiste é porque não há suficientes pessoas, não há suficientes contribuintes a contribuir para o plano, não é? Para o sistema, para contrabalançar com os portugueses que se vão reformar nos próximos 20, 30 anos. O nosso problema é mesmo da natalidade, é demográfico. E não há uma única medida que tenha sido aplicada de incentivo à demografia em Portugal. Ora, se nós não fazemos nenhum planeamento estratégico a 20, 30 anos, porque nós mais uma vez dizemos, é preciso fazer planeamento estratégico a 20, 30 anos, então, mas o Governo está na melhor das posições para pôr, no fundo, em cima da mesa medidas que ajudem a esse planeamento estratégico a 20, 30 anos. O que é que vamos ser daqui a 20, 30 anos? Como é que vamos crescer? E, de facto, se não há nenhuma medida de incentivo à natalidade, de apoio às famílias numerosas, de apoio, no fundo, à criação de condições aos portugueses, aos jovens, para poderem pensar em ter uma família e poder, no fundo... Mas essa falta de planeamento a longo prazo está ligada à urgência de se atingir, de facto, estas metas em 2013, 2014? Tem toda a razão, é porque o Governo acaba por estar a governar em função da próxima avaliação da Troika, que é daqui a 3 meses. E, portanto, o que eles fazem é, daqui a 3 meses vem cá a Troika, nós temos que lhes mostrar medidas para os 3 meses seguintes. Não é para os 3 meses seguintes, é para o ano seguinte. Mas daqui a 6 meses nós vamos aplicar mais medidas adicionais para além daquelas que apresentámos há 3 meses atrás, porque aquelas que nós apresentámos há 3 meses atrás já não são suficientes. E, portanto, nós estamos aqui num círculo vicioso, altamente pernicioso, que é o Governo diz que temos que pensar a longo prazo, mas o longo prazo do Governo é tão grande quanto na medida que quando é que vem cá a Troika. Ele mede o longo prazo consoante o número de meses que vem cá a Troika a Portugal. E no próximo orçamento, do próximo ano no máximo. Porque nós no próximo orçamento é que vamos ter que dar aquele salto gigante de descida do déficit, que provavelmente daqui a uns meses vão perceber que não é possível cumprir. Isto porquê? Porque nós ainda não sabemos também como é que foi o déficit de 2012. Não é? Só no início do próximo ano. Não sabemos de que base é que partimos. Não sabemos de que base é que partimos. Como está a dizer. E depois a seguir vamos ver como é que estamos daqui a 4, 5 meses, lá para abril, maio, quando começarem a sair os primeiros números da execução orçamental de 2013, mais a indicação do IVA, não é? Vamos começar a perceber, afinal de contas, aquela base de que partimos se calhar já era má, porque eu acredito que vai ser má. E a base que damos hoje em dia ainda é pior do que aquela que a gente esperava. Então vamos ter que, mais uma vez, aplicar medidas adicionais. Portanto, nós estamos aqui numa situação um bocado desconfortável, que é o Governo tem um discurso de reformista, não é? Como sendo algo que é fundamental para a sustentabilidade de Portugal, mas ele tem tudo menos de reformista, porque ele acaba por ser totalmente reativo às necessidades do momento. E com outra coisa que se calhar também eu gostava de dizer, que também é perigoso, que é com algum discurso moralista, para tentar mostrar aos portugueses nós temos que ser moralistas na nossa ação, mas o Governo, para ser moralista, tem de ser o primeiro a dar o exemplo. E como é que o Governo faz isso quando nós sentimos que não há uma base de confiança existente entre, primeiro, o Governo e os portugueses? Os portugueses, nós temos passado os últimos meses com situações um bocado desagradáveis, diria eu, como português, não é? Das pessoas não terem a mínima confiança em alguns ministros do Governo do Pedro Passos Coelho. Quer dizer, as pessoas sentem que há membros do Governo que são pessoas que estão lá em benefício próprio ou benefício de terceiros. Não interessa, não têm a confiança na sua ação, na sua governação. Sentem que não estão legitimados para estarem a desempenhar as funções e mais, até põem alguma dúvida, e isso aqui não é algo que sou eu que estou a dizer, quanto ao caráter de algumas dessas pessoas. Portanto, como é que isto é compaginável daqui a uns meses? As pessoas, se houver novas medidas, aquele movimento do 15 de setembro de repente passa a ser o dobro, não é? E o Governo tem que perceber, ter a sensibilidade. A história da própria renovação do Governo, quer dizer, que iam fazer, quer dizer, aquilo foi tudo quase uma encenação, uma mudança de uns poucos cargos totalmente secundários, não é? E se o senhor passasse a ter um secretário de Estado das Finanças para tomar conta das privatizações, mas privatizações que estavam já em andamento, portanto, não é ele que vai tomar conta do dossiê e de liderar o dossiê já lhe vai passar já em andamento, quer dizer, ele não vai pará-lo, não é? Portanto, mas esta questão da confiança vai ser testada também na quinta-feira, quando o Governo tomar uma decisão sobre o processo da TAP? Sim, eu acho que o processo da TAP é um processo que é paradigmático, por acaso acho, porque eu tenho muitas dificuldades em acreditar que o povo português fique convencido da proposta que foi apresentada como sendo uma proposta razoável para Portugal abdicar da TAP.
porque nós, quando estamos a abdicar da TAP, podemos dizer, mas a TAP é uma empresa extremamente endividada, e é verdade, é uma empresa inclusivamente deficitária, já foi no passado, é uma empresa que tem tido altos e baixos, mas a TAP é uma empresa que é bastante importante para o futuro, é tal história de ser uma empresa bandeira, antes de mais nada, e depois é uma empresa que, de alguma forma, é estratégica para alguns interesses portugueses, não é? Quer dizer, se a TAP sendo vendida ao Sr. Efromovich, da maneira como foi apresentada a proposta dele, nós dizemos, não, mas o centro estratégico continua a ser em Portugal, a TAP não pode ser vendida. A TAP não pode ser vendida, mas rotas podem ser passadas, não é? Quer dizer, o que é que nos garante a nós que a empresa não é, de alguma forma, esvaziada de conteúdo? Eu vou dar um exemplo. Nós já há pouco tempo atrás, uma empresa privada, Simpor. A Simpor é uma empresa totalmente privada, portanto não era o Estado português. Por acaso não é verdade que o Estado português tinha ali a porcentagem da Caixa Geral de Depósitos, mas foi, no fundo, adquirida por uma empresa brasileira, na qual garantiram que um dos objetivos da empresa era manter o centro estratégico em Portugal e manter toda a atividade em Portugal. E a empresa, no fundo, um baluarte de uma empresa industrial portuguesa, das poucas que existem em Portugal. E o passado poucos meses, o que é que nós nos apercebemos? Que na Simpor esvaziaram completamente o conteúdo do centro de decisão cá em Portugal. Ele existe para efeitos estatutários, para efeitos de forma, se quisermos, mas em termos de conteúdo, toda a gestão operacional, toda a gestão estratégica da empresa foi toda passada, transferida. Portanto, nós podemos dizer o que quisermos, mas o que é verdade é que nós não conseguimos garantir isso. Portanto, eu estou curioso de ver o que é que o Governo vai apresentar na quinta-feira, porque, de facto, o processo da TAP foi mal conduzido desde o início. Nos dizemos, mas porquê é que não houve mais interessados? Porque o processo foi mal conduzido logo desde o início. A principal razão, diria eu, é porque não houve um caderno de encargos apresentado aos diferentes candidatos, não houve nada disto, com tempo para eles analisarem a proposta e com datas para apresentarem propostas. Não, basicamente foi-se arrastando o processo até chegar ao ponto em que os candidatos, sem saberem bem o que é que ia acontecendo, foram desistindo. E quinta-feira teremos provavelmente algumas respostas. Miguel Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença neste Hora Económico.